Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talks Indoor. Eu sou o Danilo Coelho e hoje a gente está aqui com a doutora Lia. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a área da saúde, parte médica, conhecer um pouquinho da história dela também com a cannabis e sem a cannabis, né? Entender aonde entrou isso ali na história médica dela. E o papo com certeza vai ser bem maneiro, profundo. Eu sou bastante curioso, né? Tenho muitas dúvidas, sou leigo nesse assunto. E é isso. Muito prazer, Lia. Obrigado pela presença. Oh, eu que agradeço o convite, poder falar dessa planta maravilhosa. Sempre faz bem para a saúde, né? No fim Sim. das contas. Exato. A gente já tava batendo um papinho ali, você contando um pouco da história, mas eu queria saber, né? Você teve durante sua vida, teve alguns problemas de dores crônicas, profundas e tal, e foi mais ou menos aí que você conheceu a cannabis em algum momento. Mas conta pra gente o que que aconteceu, né, nessa história de dores, assim, e em que momento a cannabis entrou na sua vida. Bom, eu acho que eu nasci com dor, né? Tem estudos que falam de sistema endocannabinoide de pessoas que têm já, vem desde sempre, desde o berço, da primeira infância, já uma disrupção do sistema endocannabinoide. Então, enxaqueca, eu me lembro com 5 anos, com 14 anos eu já tinha ciática. Com 17 eu entrei na faculdade e travei a coluna. Falei: "Pelo amor de Meu Deus. Deus". Minha irmã já tinha operado, com 16 eu falei: "É fácil, opero e fico boa". Operei, fiquei boa 15 dias e depois, pá, fiquei ruim de novo, uma sucessão de coisas. Falei: "Não, precisa de uma cirurgia grande". Fiz essa cirurgia, eu tenho um relatório. O médico: "Não, realmente ficou bem descomprimida a coluna, mas a dura mater não pulsava". Dura mater não pulsar quer dizer que não tinha circulação na medula, quer dizer que eu Entendi. estava paraplégica. Mas, enfim, voltei e com muitas dores e dores e dores e dores. Eu estou falando disso numa pessoa de 17, 18 anos, no primeiro ano da faculdade de medicina, né. Nossa. Então foram situações bem dramáticas. Bom, E eu não só é nada uma consegui faculdade fácil, não é superar uma faculdade fácil pra fazer com dor, né? eu realmente consegui superar. Eu vejo muito por se alguém com dor ou que alguém que conhece alguém que tem dor, tiver ouvindo isso aqui, eu só consegui superar porque eu tive meus pais, minha família nunca duvidaram que minha dor era real, que o que dava para eu fazer dava, o que eu dizia que não dava, não dava, e assim a gente foi procurando sempre, alternativas. Perfeito. Um dia desses, recreativo, numa coisa que eu fui arrastando, rolou, eu dei um pega, 2 pega, de repente eu senti que meu corpo funcionava, assim, um efeito agudo de muito bem-estar. Bem rápido. Isso foi daí disso aí fui progredindo, a gente procurando alternativas. E quando eu fui para nisso eu já tinha bomba de morfina, na medula. Quando eu fui para Holanda em Então aqui no Brasil só 2001, teve esse ali assim, era uma coisa que não tinha uma regularidade, uma coisa uma assim, rotina, né, nada, um uma controle. rotina e tudo. Mas seus E pais sabiam principalmente um disso? controle. A gente Enfim, você não pergunta, você não responde, cada É, um fica cada um fica na sua. na sua, mas do jeito que eu já tá, com a quantidade de remédios, não tinha como, né, a gente nem discutir esse assunto. Sim. E quando eu fui para a Holanda, realmente poder encontrar vários strains, né, poder experimentar uma coisa e outra, e de outras formas, realmente eu consegui mudar o meu status de Quando você um foi pra problema Holanda, permanente. Foi 2001. você já tinha se formado em medicina. Eu já era fisiatra, 10 Já. anos e tudo, tal, e foi onde eu consegui realmente melhorar meu corpo ao ponto de conseguir voltar para ser médica de família, trabalhar 40 horas. Eu não tinha nem planos, ideia que eu ia ser capaz de ser CLT e trabalhar tantas horas e tal. Depois que E o que eu você. vim porque só de dar essa melhorador é assim, é um incêndio. Você Uhum. consegue apagar o incêndio, você vai conseguindo manter a pessoa bem, né? Se ela vai se cuidando e tudo, até, enfim. Mas sempre guardei para mim. Mas hoje me vejo numa posição de precisar defender o uso de flúor para uso vaporizado, porque realmente para dor neuropática, porque depois disso tudo eu tive um câncer de mama que eu usei tratar, daí eu tive uma neuropatia, daí eu tive
uma complicação de um antibiótico que eu tomei, do cipro, piorei a neuropatia, então eu tenho dores crônicas assim bem, dor neuropática é um negócio bem grave, né? Bem difícil Uhum. de lidar, e eu olho para o meu dia a dia e olho para meus exames, Não é né? Não compatível, são né? compatíveis, mas tem uma planta aí no meio Que faz que se conectar, realmente né? está fazendo eu conseguir produzir e ajudar pessoas também Quando você nessa não tinha área. ido para a Holanda ainda, né? Que você estava no Brasil já formado, né? Já estava atuando aí há mais de 10 anos. Você fazia isso com uso medicamento convencional. A todo o Com tempo. medicamento convencional, com prensa, enfim, E com o aí que não aparece na conseguiria manter o nossa, trabalho. no que aparece na nossa frente. O uso tem isso também, né? O uso do óleo, mesmo quando você está usando para dor neuropática, você precisa de uma dose maior de THC. É, e o uso do óleo acaba dando, às vezes, um efeito adverso que você não consegue trabalhar com ele. E Sim, daí o uso vaporizado, que você consegue usar uma dose menor, mais calculada, né? Porque ali em 1 minuto você já sabe como é que você ficou. sim, É uma coisa que ajuda bastante a compatibilizar com uma vida produtiva, mesmo para quem tem dor neuropática, outro tipo de problema como náusea de quimioterapia. sim. Mas não sei lá por quê. A Anvisa proibiu O esse vaporiza uso a em flor, né? 2000, as flores e tal. E mais incrível que eu vejo é que mesmo quem é prescritor de cannabis tem um preconceito Pra prescrever a para flor, né? prescrever a flor. Sim. É, a primeira receita que eu fiz, que foi em 2019, ela foi só de óleo. Aí depois eu tive uma outra receita em 2021, que aí foi pra fazer o meu HC, né, para cultivo e tudo mais, e aí ele veio com óleo, com flor e tal. É, porque realmente, quanto mais antes, mais difícil era você encontrar alguém pra prescrever a flor. Hoje em dia ainda continua difícil pra caramba, não é tão simples, né? Mas a gente já tem mais acesso, já tem mais médicos fazendo isso. Mas hoje a Anvisa, né, não, você não consegue comprar, não consegue importar. Você tem, se não me engano, você tem uma associação em Recife que você pode comprar flor. Ela é a única autorizada nesse momento a ter a venda de flor para paciente com receita médica, mas é só eles. Fora isso, você não consegue importar, não tem outra associação e nem nada. A que eu conheço que vende flor e tal é a Beck Med, que eles são lá da Bahia. E tudo. Eles Sei lá, têm de repente tem a Abrace, tem um habeas corpus para tantos pacientes, eles têm acho que 60 pacientes que que eles podem fazer têm, a que flor, podem é bem usar a específico, flor, uma coisa específica, pô, e tem gente, é gente que com uma necessidade muito grande, entendeu? gigante. São com problemas muito graves. É o que você falou, né? Quando a gente passa por uma dor muito forte, o óleo, muitas vezes, a dor tá na hora ali, né? Se você tomar o óleo vai demorar um tempo ainda pra ele vir trazer esse alívio da dor. O vaporizador acaba sendo muito mais rápido. Por que que isso acontece? E no fundo você precisa das duas coisas, de um tratamento de tanto Mais longo, no né? tanto o tratamento alopático também da dor também se baseia desse jeito. Você precisa de um tratamento de uso contínuo, de preferência que te dê um nível estável, bom, né? Não esse Entendi. negócio, melhorou, piorou, uma coisa que vai dar um alívio bom, mas para um momento De de crise. crise, você precisa reconhecer isso quanto antes, e quanto antes você perceber e der alguma coisa para cortar essa crise, menos chance que isso tem, porque na verdade as crises vão formando uma estradinha Uhum. entre a parte periférica e o cérebro, entendeu? Que é a dor neuropática que vai formando e depois, daqui a pouco, uma coisa mínima, tipo uma porta batendo, um roçar assim, pode despertar uma crise, isso que a gente chama de Entendi. sensibilização central. E se você conseguir achar uma coisa que a pessoa tem um efeito muito rápido, na hora que ela começar a ter e não deixar disparar esse coisa, com certeza, estou te Sim. contando, foi o que aconteceu comigo. Quem me conheceu não acredita que eu consiga trabalhar 60 horas por semana aos 60 anos. E, e realmente, se você aprender a dose, a coisa consegue te fazer bem sem te fazer mal. Então hoje você tem o acesso, né, à cannabis ali para sua medicação e como você falou, você é médica da família. Então você
vai em muitos lugares das pessoas que não têm acesso a basicamente nada, a não ser o que o governo disponibiliza aí. Como que é para você ver essas pessoas que estão passando por várias dessas dores e ainda a gente não tem esse acesso? Como você consegue hoje, pensando nisso, né? Pô, eu também tenho que tentar ajudar, né? Tentar passar a palavra, tentar informar isso de alguma forma. Como que você tenta lutar, né, para ajudar essa galera? Bom, infelizmente eu tô sem meu celular, mas eu tenho uma notícia maravilhosa, parcialmente maravilhosa para contar. Que hoje, eu acho que é de hoje, essa norma técnica, 21 de julho de 2025, tem uma norma técnica da prefeitura liberando o uso de canabidiol full spectrum para uma série de coisas com disponibilidade Pelo SUS? pelo SUS, com disponibilidade nas farmácias da própria prefeitura, nos CAPs, nos Maravilha. centros de coisas. Eu digo parcialmente maravilhosa porque Não tá em prática ainda, sabe-se lá né? porque não, a norma técnica é agora. Eles fizeram uma norma técnica, mas era assim, ficou muito ampla, ficou muito coisa. Não li essa final que Uhum. fizeram, mas eu digo parcial porque simplesmente liberaram para os neurologistas e para os psiquiatras Não é. prescreverem e não para Entendi. os fisiatras. Quer dizer, enfim, uma decisão de escritório, não de Uhum. consultório, porque é liberado para o SER, que são centros de reabilitação. O coração do centro de reabilitação é o fisiatra. Mas, enfim, se eu precisar, graças a Deus, eu trabalho em lugares bons. Se eu precisar da ajuda Vai do ter. psiquiatra para me ajudar a preencher e dar acesso para os pacientes, realmente vai Mas ser é. coisa. Mas então, aí quando libera e coisa, você fala, bom, mas e esses 18 anos de medicina de família me ensinaram que não adianta eu querer dar tudo para todo mundo que vai acabar não dando nada para Uhum. ninguém. Eu acho que cada um vai ter lá seus critérios para fazer. A minha prioridade, eu tô lá bem no chão da fábrica, né? Eu tô lá no dia a dia da para mim são os pacientes que eu prescrevo morfina de uso contínuo para os autistas que têm crises de agressividade e que atrapalham tudo, Uhum. né? Lá no C, tanto na atenção domiciliar e tudo, tem uns vários casos que a gente escuta, parte em reunião e fala, ah, esse cara precisa de canabidiol, porque realmente para autismo, para TEA em geral, é assim, é uma coisa que liga mesmo o negócio, é Sim. bem. Assim, os casos que eu tenho, acho que eu tenho uns 10 casos, e todos são impressionantes. Então, é a boa notícia que eu tenho para o dia Sim. de hoje. Vai ter pelo SUS, vai ter nas farmácias, não vai precisar ser na farmácia de alto custo, com altas Eu coisas, e espero vai que, né, que a rolar. gente consiga ter volume, né, para isso, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem falta de outros remédios, normalmente, né? Esse é um remédio que o ideal é ele não faltar pra gente ter esse tratamento contínuo, né? Mas É, todos eles são. eu não li na norma técnica se vai ter que ser um médico do SUS para preencher, para poder a pessoa ter acesso, Entendi. entendeu? Porque tem Eu, isso. no fundo, eu espero que sim, porque senão acaba sendo o que a gente tem hoje, né? A cannabis para classe média é Uhum. um remédio e para o pobre ainda é Sim. cadeia, né? É terrível. Então, eu espero que. Eu não sei, não confesso não saber se precisa, basta uma receita com coisa, ou se precisa ser um protocolo dentro de um protocolo da prefeitura. E se for dentro de um protocolo da prefeitura, vai sobrar frasco, porque tem poucos médicos capacitados para fazer. Uhum. Né, você tem pacientes que são tratados com a cannabis já. Opa! Eles são todos eles via é particular, tudo prefeitura, estado, como que funciona esse medicamento? Eles conseguem ter isso via associação? Então, eu tenho poucos pacientes no SUS que eu tenho feito, até porque também eu preciso do emprego, e eu tenho medo porque a pessoa pode ir contra o próprio SUS, Sim. e daí o meu patrão vai falar: por que que você fica mandando alguém ir contra mim? Enfim.
Então, mas quando há necessidade e quando a pessoa já está usando, porque a parte mais difícil é saber a dose, entendeu? Quando você entra com um negócio, você Tem que fala: "Ah, ter um eu acompanhamento, preciso". né? E você precisa ir acompanhando a dose para poder fazer, mas quando a pessoa já teve, ó, de outro profissional, eu acabo repassando alguns. Eu já fiz e coisas. Às vezes a pessoa vem me pedindo: "Ai, meu filho pediu, pelo amor de Deus", e coisa, um pouco eu faço para a pessoa não entrar na na lá para pedir pelo SUS, Entendi. tal, e várias associações têm também trabalho social com desconto, Sim, com coisas assim, então acaba a maioria das pessoas tem acesso, alguns até de marca têm um jurídico que ajuda os pacientes que entendi. realmente precisam a conseguir alguma coisa, ou via SUS, ou via Você tem convênio. muita dificuldade na hora de tentar prescrever ainda para o paciente? Mostrar para ele, né? Pô, você tem essa possibilidade aqui também. Uma pessoa que tá usando essa morfina, mas também uma pessoa que não tá usando a morfina diária. Eles têm ainda um preconceito, o paciente em si, Na verdade, a maior parte das pessoas já vem para mim pedindo pedindo. isso. Então, graças a Deus, vamos falar, é Uhum. o sonho de qualquer um que trabalha na medicina de você poder oferecer aquilo que o médico te pede, porque geralmente o médico quer uma, o paciente quer uma coisa, o médico quer outra, e realmente assim, já você poder trabalhar dentro do que a pessoa quer. Claro, tem gente que fala, não, eu não quero nada de THC, não quero correr o risco, eu Uhum. tenho problemas com isso, eu já tenho problemas na família e tal, né? Aí é a individualização, aí é a graça do tratamento para cada tipo de condição, é um tipo de tratamento diferente, mas a maior preconceito mesmo é da classe médica. Entendi. De alguma forma, eu entendo, por exemplo, dos psiquiatras, porque realmente o THC pode provocar crises, até surtos psicóticos que até persistem para além do, né, Uhum. da bad trip ali, daquele momento, coisa. Então, e é com isso que essas pessoas, esses 5% que tiveram esse problema grave, é com esses 5% que é o total a amostra do psiquiatra. Então, eu falo, pô, se o risco é esse, então não vale a pena. Mas cada caso é um caso, dá até para você ir lá dosar, porque é uma questão de falta de enzima que dissocia uma coisa da outra, tal. Você pode até fazer um teste de perfil farmacogenético para saber se a pessoa tem ou não condição de metabolizar o Entendi. THC. Já existe isso disponível. Em alguns casos, que já tem caso na família de surto psicótico, pode até ser. Eu, em geral, começo com, nesse caso, com óleo Brod, com tudo sem o THC, né, com todas as outras coisas que a planta tem, sem o THC, aí você tá bem seguro, bem Entendi. amparado nessa questão. E o THC ele ajuda muito mais na questão da dor ou não tem nada a ver? Cada caso é um caso. Varia muito. Hoje você pode pegar o THC 1 para 1, THC CBD 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 30, para qualquer coisa, para cada tipo de diagnóstico, os protocolos, que não são muitos, usam determinado, por exemplo, para TEA, né, para transtorno do espectro autista, o que foi mais estudado é a proporção 20 de CBD para 1 de THC. Entendi. Mas isso foi aquele protocolo, não foi feito um protocolo dizendo que 20 para 1 é melhor do que 10 para 1, do que 30 para 1. Não tem Mas foi muitos protocolos feito, ainda. não, tem poucos estudos clínicos, porque estudo clínico é uma coisa muito cara. E por que que alguém vai fazer um estudo clínico para uma coisa muito cara que qualquer um pode plantar, Entendi. né, em casa, em qualquer lugar, né? Então, aí é a outra das Mas minhas. não tem, não tem um interesse da parte farmacêutica, pelo menos, de tentar identificar exatamente isso. Pô,
qual que é uma dosagem melhor para trabalhar em cada situação? O que é Não. mais indicado? A indústria farmacêutica o que tenta fazer são coisas sintéticas, Não com tentam óleo, né? achar a parte mais ativa da molécula, Entendi. entendeu? Só que a planta tem, tipo, 500 substâncias ativas. E Uhum. é conhecido uma coisa que chama efeito entourage, Sim. que é a soma das, né, de cada parte, de cada terpeno, flavonoide, canabinoide e tal, que forma como que Faz todo o trabalho os acontecer. instrumentos da orquestra que cada um se ouve e se fala que não vai rolar uma sinfonia, né? Daí, Sim. de repente, quando toca tudo junto, forma uma outra coisa. Então realmente, um pouquinho do THC, das coisas, é uma coisa que vai bastante bem. Então, acredito que a cannabis em si, ela não é para ser um medicamento de caixinha que vai estar lá com aquele propósito, com aquela direção. Ela realmente tem que ser algo Não. Hoje, pessoa a por pessoa. exemplo, não. Existem casos. Hoje, por exemplo, existe. As pessoas quase não sabem, mas existe para comprar na Sim, farmácia sim. o Mevat. Não, existe canabidiol Uhum. normal, canabidiol full spectrum normal, e existe THC para comprar na farmácia. É um meio a meio, praticamente, CBD THC. No Brasil chama ah, eita, nós, Mevatil, que é um spray bucal, lá fora chama Sativex Ah, sei e qual que tal, é. tal, 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 tal. Então, quer dizer, existe já remédio de farmácia para, por exemplo, o tipo de dor neuropática. Entendi. Então, já tem coisas publicadas. O meu ponto de vista é que os países que são orientados por uma atenção primária forte, como é o Brasil, e outros países, tipo Escandinávia, Irlanda, e tal, são esses países que precisam produzir ciência para mostrar e fazer esse trabalho mostrando, entendeu? Entendi. Porque hoje em dia, dor neuropática, canabinoide é a quarta linha de tratamento. Depois que já tentou morfina, pregabalina, não sei quantas gramas por Já piorou ainda dia, mais o caso. neuroestimulador, um monte de efeito adverso, coisa caríssima. Para esse paciente, então. Não, Agora eu vou tentar cannabis. ao contrário, é uma ferramenta para o cara dar atenção primária assim que começa para controle, porque e Até para mesmo se dor ele. e também para outras condições. A maioria das coisas eu comparo com um incêndio. Começa um foguinho, né, na lixeira, fala, daqui Deixa a pouco eu ali. preciso levantar para pegar uma água, para apagar, até que você vai, volta, já pegou na cortina. E é aquela coisa, né? Incêndio de repente, aumenta a temperatura em 4, 5 minutos, dali, né, do pequeno para o médio, demora, mas do médio Pro para grande, estragar tudo rapidinho. é rápido. Então, a gente conseguir lidar com essa planta também, e daí eu acho bem bacana, porque é também um caminho de autoconhecimento do paciente. Você precisa aprender a se conhecer quando está fora. Sim. E Quando a gente, né, vem pro lado dos profissionais da saúde, né, a gente tem muito médico ainda, que nem você falou, né, que fica ali, não quer falar sobre, não quer receitar e etc. Hoje, o que que os médicos têm, né, fora a notícia aberta, assim, e tudo mais, dentro dos grupos da saúde ali, para ele se desenvolver dentro dessa questão da cannabis? Aonde que ele busca esse conhecimento? Aonde que ele tem que ir atrás de congresso e tudo mais, mas é isso. é isso, é a coisa mais engraçada do mundo, porque a pessoa pode pegar um negócio. Agora é receita azul, tudo bem, mas antes era carbonada. Prescreveu o maior veneno que tem na face da terra, que chamava Zolpidem. Ninguém precisava fazer curso, ninguém precisava fazer nada, entendeu? E era só receitar. E um monte de bomba aí, terrível. O pessoal simplesmente só prescreve. Eu concordo. Quem é contra? Ah, não, esse negócio não funciona. É porque não leu 30 minutos sobre o sistema endocannabinoide. Ponto. O sistema endocannabinoide é um sistema de homeostase, de equilíbrio. Existe Então, médico que não acredita, não, né?
que fala, não, corre aqui, a mesma planta que pode resolver tantos problemas diferentes, entendeu? Porque Entendi. não conhece uma coisa que chama sistema endocannabinoide, que vai agir em vários. O canabidiol tem mais de 60 sítios de ligação no nosso corpo. Enfim, Sim. entendeu? É uma coisa A muito gente tem os complexa. receptores, né? Mas é é muita letra, né? Cada coisa. Aí o médico não tem muito jogo. Daí o pior que é assim. Aí um paciente pergunta para ele, aí teve um outro que comentou com ele que tomava. Daí ele vai lá, não conhece nada, prescreve a mesma coisa, tipo, tinha anotado assim, de Um baixo, amigo falou. do que o outro falou, mas para cada um a dose é muito individualizada. Então, tem muita gente tomando subdose e achando que não está Não tá funcionando. funcionando, né? Então, tem coisas assim bem diferentes, mas a cada dia tá melhorando. A gente encontra ainda bastante barreira em algumas especialidades, mas ainda Hoje você tá diria que todas melhorando. as especialidades, pelo menos, tem um médico que receita. Ai, nossa, eu acho Ou que tem alguma que. não tá sobrando especialidade dentro da Anvicam, que é Associação Médica Brasileira Da de de cannabis. Cannabis. Eu acho que já tem Já todas, tem acho que todas. até tem praticamente todas as Não, especialidades. legal, já fica mais fácil. Porque eu lembro que ali, quando começou, né, teve o primeiro HC ali em 2015, né, a primeira mãe que conseguiu, né, um habeas corpus para fazer o remédio dentro de casa e tudo mais. Eu lembro que era isso, tipo, tinha uma lista de, sei lá, 20 médicos que você encontrava dentro da PEP ali, de algum site que tinha uma lista de alguns médicos. E isso foi, hoje você já encontra, você vai num evento de sei lá, a Medical Cannabis Fair, já tem um monte de médico lá que são prescritores e tal. Então, o que que acontece? Todos os avanços que aconteceram nessa questão de acesso aconteceram em função de movimento dos pacientes, Sempre. tá? Dessa época de 2015, que daí o Conselho Federal de Medicina, eles aprovaram, falaram assim, não, só psiquiatra e neurologista e neurocirurgião que podem prescrever. Sim. E assim ficou. Mas desobediência civil, porque afinal de contas, como é que ele podia proibir um remédio que existia na farmácia? Não existe isso. Olha, tem esse remédio que qualquer, né? Não existe uma limitação a tem tal remédio que só. Não existe um remédio que está na farmácia. Ou, mas o da farmácia é muito caro, eu procuro algum equivalente que seja viável para o meu paciente. Nunca vi problema legal nenhum nisso. Sim. Mas daí, no ano 2023, né, que eles entraram, foram lá. Na verdade, a ideia deles já era ampliar um pouco a norma Uhum. técnica. Mas, no fim, deu um coisa que era como que qualquer um pode prescrever isso, aquilo, e daí eles suspenderam essa norma de que só tais e tais e Aí tais abriu para especialidades. todos. Então, hoje, legalmente, e é isso. Como que o conselho pode proibir você de prescrever um remédio que está na farmácia? Que você entra lá na qualquer farmácia e compra. Claro, com a receita, com tudo direitinho. Acho que teve esse período realmente que eu lembro que teve notícias nos jornais e tal, que os médicos já estavam prescrevendo e aí o conselho veio falando, não, você vai ter uma luta comigo, com o conselho, por você estar prescrevendo. Né? E os médicos, alguns falando, não, eu vou continuar prescrevendo e vamos aí ver o que vai acontecer. Outros com receio, né? Falaram, não, vou segurar um pouquinho, porque tem o conselho aí falando para não prescrever. Então, isso realmente, eu lembro de que teve bastante matéria em relação a isso. É que assim, que o meu trajeto é muito pessoal e muito cheio de coisas, porque depois eu tive câncer, Uhum. polineuropatia e coisas, e eu simplesmente não consigo estar frente a alguém com algum tipo de sofrimento que eu pudesse fazer alguma E coisa, me mas que negar, por né? algum motivo eu vou negar para ela. Se Exato. é financeiro, eu vou correr junto com ela atrás de alguma possibilidade de conseguir.
Nesse sentido, jamais. É porque é isso, né? Coisa que eu Passou por posso olhar você, de né? frente, que eu posso olhar de frente e defender o uso, eu realmente não conseguiria dizer não. E é isso, né? Você foi a prova viva de testar, né? Passou por vários outros tratamentos, usou a cannabis, viu a melhoria que deu e falar, meu, tô vendo outras pessoas que estão passando semelhante do que eu e eu sei o que resolve e não vou poder fazer, né? Já passei ano demais, assim. E os Olhando ali, não tem pacientes o que falavam, fazer. eu fui lá no hospital das clínicas, eles falaram para eu pegar e fumar maconha. Eu nunca ouvi falar disso. Cada um faz, né? Não Sim, vai também. E principalmente porque pensando nisso, que a pessoa é melhor, mas não é qualquer produto, né? Vamos pensar, eu vou plantar ilegalmente, que eu vou procurar a terra mais cara ou a mais barata para plantar? Provavelmente mais barata, que será que é por causa de quê, né? Metais pesados, né? Então, você quer que a pessoa melhore sem piorar de alguma coisa. Então, tem uma sim, certa responsabilidade nisso, né? De sim, você conseguir, não é... Entendeu? E até por isso que antes de ter produtos realmente disponíveis, de boa qualidade, porque um pai de uma criança faz qualquer coisa, né? Para conseguir uma melhora para o seu filho e tal. sim. Então, na apologia nenhuma, tá? Não, e foi Ao dessa uso forma que a cannabis chegou onde ela tá, por conta, a maioria das vezes, de pais que estavam vendo ali o filho sofrer e falaram, eu vou fazer qualquer coisa, não importa. Foi assim que a gente teve o primeiro habeas corpus, né? o primeiro, o segundo, o É, os terceiro primeiros, né? e... A maioria ali, os primeiros. Foi isso, tem até, né, as matérias de jornais de quando a mãe tava lá no Supremo falando se o remédio da minha filha desse em abacaxi, ela tá cultivando abacaxi. Dá na maconha, eu vou cultivar maconha. E é isso. Quem que vai me proibir, né? É a desobediência civil que veio trazendo a gente aonde a gente tá hoje, né? Essas pessoas que foram dando a cara e etc. Pra você hoje, né? Quando eu fiz, né, o meu primeiro acompanhamento médico de uso de óleo e tudo mais, teve muito essa questão, né? Do acompanhamento. Porque é muito, né, você não consegue ter uma consulta com o médico uma vez por semana, duas vezes por semana, para ele entender ali inicialmente como que foi o seu uso, se tem que mexer em dose, se não tem. Como que faz isso, né? Aquela pessoa que ela vai usar o óleo pela primeira vez. Você já tem um costume, né, por já ter passado isso para outros pacientes, então você vai dar uma dose média ali com o que a pessoa tem. Mas como que funciona? Pô, ela toma essa primeira dose. Se ela tem algum problema, alguma reação dela ali, que ela não se sentiu bem, como que ela faz para ter esse retorno tão rápido? Qual dose ela vai mudar para o dia seguinte, né? Santo WhatsApp. WhatsApp, entendi. Eu sempre deixo bem à Boa. disposição para os pacientes, explico que é porque a regra básica é start slow e go up slow. Começa com pouco, aumenta devagar, Menos é porque o que a mais. gente quer é estimular o sistema endocannabinoide da própria pessoa. E também não quer desperdiçar dinheiro, né? Não vou começar. Não, tem estudo aí, pelo amor de Deus, começa assim com uma dose. Que eu falo, Você meu, vai tá jogando gastar. por quê? A característica do receptor endocannabinoide é o quê? Se tiver em excesso, ele se esconde dentro da parede. Também não vai. Entendi. Você já viu alguém ficar tão Não. louco? Porque tem uma hora que o negócio para. Ou a pessoa começa Você a vai se sentir desperdiçar só. mal, né? Tem uma autorregulação em geral, mesmo com o uso fumado, né? E coisas assim. E então você tem que ir começando devagar e aumentando. Aí, claro, você vai avaliar as comorbidades, a idade, se é uma pessoa de mais idade, se você está com óleo com mais THC, ou com CBG, com canabigerol, que daí você pode ter um cuidado maior para não dar uma hipotensão ortostática na pessoa, ver como tá, e vai conversando. O que acontece, fatal, Uhum. é que tudo que acontece, um passarinho pousou na minha janela, na minha cabeça, tá coçando, tudo é a cannabis. Entendi. Aí eu falo, simples, suspende 3 dias, vê se os sintomas somem, volta devagar. Porque realmente ele não tem essa necessidade de desmame que nem os remédios psiquiátricos. Sim. Você se suspende, eu tô sentindo assim, o que que eu faço? Você quer parar?
para. E coisa, realmente piorei. Aí você vai acertando, porque realmente o benefício é uma curva em U. Uma curva em U no sentido de que a pessoa vai aumentando a dose, vai melhorando, e ou ela vai tendo efeitos adversos, o negócio não vai indo bem, ou simplesmente ela para de continuar melhorando. Então, Uhum. eu, Lia, particularmente, vou, em geral, 60 miligramas, até um pouquinho mais, que seja de canabidiol, num tratamento inicial. E, que eu acho que muito médico vai até 100 miligramas, mas eu acho que o dinheiro das pessoas é tão valioso, Sim. sabe? Esse negócio, quem rala para ganhar, entendeu? Uhum. Cada gota eu falo, não, a gente pode é, economizar. Então, se 60 de canabidiol não está funcionando, daí você vai pensar em entrar com outros canabinóides para tentar transformar o tratamento também financeiramente viável para a pessoa. Manter um custo-benefício bom ali. Isso. E aí você vai seguindo uma semana, coisas, se o paciente que tem muita comorbidade, que precisa tal, daí dali 2 meses você faz uma consulta. Entendi. Agora eu estou indo bem, em 6 meses a gente faz outra. Não precisa de nada anual. O que acaba acontecendo é que as pessoas muitas vezes vão diminuindo os outros remédios, a gente vai ajudando nesse processo, Ao desmame. né? Então não é uma bala de prata, Sim. precisa mesmo de um segmento, o quanto dá. Às vezes, nesse meio do segmento, a pessoa tem outra coisa, se diz, entendeu? Tá indo bem, mas deu herpes zoster, né? Bom, aí outro É outra segmento, aí você coisa. muda, mexe um pouquinho. Enfim, você tem razão, precisa de um segmento, mas não é tão... Acho que graças a Deus consigo ainda fazer. eu acho que a parte médica também acaba tendo uma sorte, entre aspas, por não ser um remédio que pode acabar matando a pessoa, né? Não tem, é muito difícil. É aquilo que você falou, vai chegar uma hora que, mesmo que ela tome mais, não tem o que vai acontecer, vai meio que estagnar ali, né? Isso com outros remédios já o médico não pode receitar um volume, etc, né? Então, para a Organização Mundial da Saúde, o canabidiol full espectro é substância isenta da necessidade de controle. Você consegue comprar em lanchonete, em qualquer Qualquer coisa assim lugar. pela Europa. Eu acho assim, tem efeitos adversos sim. Acho que a Uhum. gente, né, eles mandam uma dose inicial bem alta, mas é um remédio, é uma coisa segura. Não existe. Por que que é seguro? Que não foi ainda conseguiu identificar uma dose letal. O que que é dose letal? É uma dose que mata metade dos ratinhos de laboratório. E ainda não se chegou, já se deu o equivalente, tipo, a 50 quilos para Sim. um camundongo, entendeu? Então, você imagina, um camundongo com 50 quilos de canabidiol Dormiu um e mês, mas não não morreu. conseguiu matar o coitado do bicho, Aham. tá? Então, é um tratamento bem seguro, antes de tudo. Sim, não, perfeito. É, você que, né, já viu toda essa história da evolução da cannabis no Brasil, viu que a pandemia fez, né, a gente... né, eu comecei a cultivar cannabis em 2012. Sou de 90, né, nasci em 90, comecei a fazer uso da cannabis, acho que 2009, 2000, primeiro fumando também, né, inicialmente e tal. Depois, ali, acho que 2015 foi a hora que eu comecei a usar o óleo pela primeira vez. Antes disso, sempre fumado. É, e de 2015 pra frente, eu vi uma evolução realmente muito grande, né? Tipo, muita coisa avançando no Brasil, claro, em passos às vezes mais lentos, mas tendo passos, né? A gente vê muita coisa acontecer nesse ano, regulamentação de cultivo industrial, né, de cânhamo, de CBD para sair esse ano e tudo mais. Como que você vê? Você vê agora, que nem você falou, né? Agora dia 21, o SUS, né, liberando o remédio. Então, os avanços, ano a ano, ele não para. Você acha que a gente vai ter, né, realmente uma legalização, regulamentação para esse uso livre das pessoas poderem utilizar a cannabis quanto antes? Ou você acha que a gente ainda continua em passinhos curtos, mas avançando como a gente já vem avançando nos últimos 10 anos? Bom, lembrando que a SUS é Prefeitura de São Paulo, né? Cada lugar está Sim, determinando cada cada estado, coisa, cada cada cidade. cidade, coisa e tal. Sim.
Eu vejo, assim, aumentando a passos largos, bem largos, a disponibilidade de diferentes produtos. Tá Em tendo mais forma de óleo, mais variações. variedades, com canabigerol, com Antes a gente tinha canabinol, uma marca, duas THC. marcas ali. Então, em uma disputa de mercado bem grande, então preços cada vez mais Ele caiu já mais, né? competitivos. Já baixou bem. Eu vejo nesse sentido um mercado bem bom, de bastante crescimento, também para os profissionais da saúde, né? Sim. Tem bastante, tem pouco prescritor para bastante paciente ainda, né? Se você, estou numa especialidade, não sei direito, é um campo bastante legal de trabalhar. Uhum. É isso, você ir de encontro, eu pelo menos recebo uma parte dos pacientes que eu recebo porque eles já querem usar. Alguns que não conhecem, eu falo, já ouviu falar? Não sei, vou ver, claro, cada um com suas crenças, né? Ninguém, não vou Sim. deixar de atender ninguém por causa disso. E mas muita gente. Eu acho que o mercado está avançando rápido, está avançando bem, as coisas estão barateando. Eu acho que com esse coisa aí vai aumentar. Quando a gente podendo E eu cultivar aqui, espero, né? e eu espero que aumente. Eu acho que o que eu gostei desse da prefeitura é que aumente realmente o acesso para quem realmente precisa, Precisa, sim. né? Quem não tem acesso a nada. Eu trabalho Uhum. ali no Centro de Reabilitação de Parelheiros, que eu tenho ali de Parelheiros a Engenheiro Marcilá, que é o maior orgulho de poder dar acesso a quem não ia chegar nem o ônibus chega, nem a água, nem a luz. E Imagina o poder canabidiol, chegar, né? poder levar. Nossa, eu tô super animada Não, para legal. voltar. Hoje eu tô de férias, volto em 15 dias, já quero, já Já tá, tenho a minha já tá pegando? listinha. Cadê? Cestinha de Não, mercado. porque tem pacientes, eu tô lá há 5 anos, eu tenho pacientes que eu sei que precisam, que eu sei que vão melhorar e poder pedir oficialmente. Quer dizer, eu tenho que falar com o neurologista, pedir, por favor, e tal. Mas já é um grande avanço. É muito bom fazer coisas que talvez outras pessoas que tivessem no meu lugar não tivessem condição De fazer de ali. fazer. Tipo, você estudar uma coisa e com isso você realmente poder ajudar pessoas. Pô, eu duvido que tenha coisa melhor que essa no mundo. Sei lá, pode ser que tenha, mas eu não conheço. Não, maravilha. Pô, inspirador, assim. Eu acho que eu já convivi ali com um pouco de área de saúde, né? Também de médico de família e tudo mais. Também fazia visitas na casa das pessoas, não eu, né? É uma pessoa que eu tava bem próximo antes. E era isso que ela falava. Ela já utilizava cannabis na época e falava exatamente isso. Como que a gente não tem a possibilidade de ajudar essas pessoas com um remédio que não vai fazer ela piorar, né? Porque ela batia bastante nessa tecla. O ruim desses tratamentos convencionais é que você tá ajudando uma parte, mas a outra, você tá fazendo com que outras partes piorem também, né? Não, essa é a essência da indústria da saúde. Quer dizer, o Eu vou te ajudar proibicionismo aqui pra te piorar. veio assim mesmo. Quer dizer, você tem. É isso, a indústria farmacêutica, cada remédio tem uma substância. A cannabis tem 500 substâncias, né? Então, por exemplo, se você está gripado, você vai ter que tomar, tem que tomar um remédio para tosse, um para febre, um para dor de garganta, né? Três, E quando ele quatro. coloca três coisas, ele ainda faz o marketing falando Aí, febre, gripe. aí, se você pudesse, ainda põe um corante para ver se um ou outro fica com alergia para ter que tomar mais um remédio Entendi. depois, entendeu? Na farmacopeia, primeira farmacopeia, né? O livro de farmacologia de 1890, a descrição de cannabis eram 85 doenças que a cannabis tratava, já antes das coisas. Daí veio 1900 e começou esse proibicionismo, a partir do momento que também que a Bayer fez comprimido, Sim. enfim, pelo amor de Deus, aí vai mexer em pedras muito grandes no meu sapato. É, não, com certeza. É, que é Bayer e tudo, e foi aí que foi sendo criado para poder existir a indústria farmacêutica, não podia existir uma planta. Hoje Uhum. você tem descrição de 200 doenças que ela pode ajudar de uma forma ou de outra. É, então eu acho que a ideia da indústria farmacêutica com a cannabis é tentar continuar dividindo ela
para cura de doenças. Cura não, né? Mas para ajuda, auxílio de doenças específicas para eles conseguirem vender vários É, tipos de óleo e não existe só um entender. remédio para tudo, assim, né? É, não, entender qual molécula, por exemplo, tem lá. Tem pessoas com glioblastoma multiforme, um tipo de câncer super grave que já existem relatos de caso de que com a planta conseguiu reduzir. Ah, qual é o tipo? Porque só de canabinoides, a gente fala canabidiol, Tem um monte. THC, canabigerol, tem mais de 100. Sim. Então, e cada um vai poder ter um tipo de ação específica que funciona para tal coisa. Tem um efeito tanto acho que a junção deles faz um efeito, mas a tendência é um pouco essa, e da indústria de separar que também haja plantação de cannabis, porque o que você tira para remédio é muito pouco. Você, no máximo, numa planta, você vai tirar o quê? No máximo 3%, né? Uhum. Que você vai só ali dos tricomas, só ali do coisa. Então, ela é Hoje, dependendo da extração que você faz da planta, você chega um pouco mais. Você chega a 15% ali de peso, 20% do peso em óleo já. Você consegue fazer. É porque é isso. ainda assim É é pouco, pouco. Você tem que fazer cultivos gigantescos Riscos para conseguir fazer para uma tirar, proporção X né? de E às remédio. vezes tem algumas condições que realmente são doses altas, pessoal. Alemanha que investe bastante em pesquisa e coisa, pessoal mesmo daqui de Ribeirão usa doses altas, então não é uma coisa Sim. assim, precisa de Não, uma acho que política isso mesmo de desenvolvimento e tudo. Ai, a foi gente até engraçado torce. um pouco no início dos habeas corpus, porque o juiz ele não sabia, né? Tipo, igual o meu habeas corpus ele é para 60 plantas. Eu posso ter cultivo de 60 plantas ali por ano. E aí chega no juiz e ele fala: por que 60? Se você precisa aqui de 4 vidrinhos de óleo por mês, de tantas ml, por que tudo isso de planta? Porque ele olha 60 plantas para ele, o que ele vê como planta é sempre aquelas plantações. 60 plantas é algo enorme, vai dar vários tijolos de maconha. Na visão do juiz, inicialmente era isso. Hoje, a gente teve o papo aqui com um dos advogados que ele trouxe isso, né? Que o juiz hoje já entende, já sabe um pouco mais ali sobre plantas e tal, por já ter pego muito processo. E na época teve que ter um laudo do engenheiro agrônomo, hoje É padrão, tem né? padrão, tem que ter, para ele explicar exatamente isso, que 60 plantas, isso vai virar X em extração, que você vai transformar em tantos ml de óleo. Então, mesmo que a planta dê, sei lá, 100 gramas de flor, você vai conseguir extrair 10% disso, vai virar 10 gramas de tricoma, que aí você vai diluir para fazer o óleo. Então, realmente, o entendimento sobre o cultivo para o que vai virar o remédio também ainda é muito pouco. Não se tem tanto conhecimento. E de que você pode plantar e você pode ter uma perda, você pode ter uma coisa que não dá certo com aquela planta e coisa, quer dizer, não é uma coisa tão simples. Sim. Eu não sei como que é a tua experiência com habeas corpus, eu atendo, o pessoal pergunta, eu faço, Uhum. em alguns casos até explico. Outro dia era um engenheiro agrônomo me pedindo coisa, até incluí, ó, que o fato mesmo de ele ser engenheiro agrônomo é terapêutico para ele poder, e outras situações também, de saúde mental também poder ver aquela plantinha, né? Um filho Sim. vegetal, sei lá, esse processo todo também tem um lado terapêutico, mas Sim. nem sempre você consegue uma regularidade, né, de fornecimento, de conseguir as coisas darem sempre certo. E eu sempre me preocupo, eu falo, bom, pelo que eu sei, nem sempre você consegue um segredo de justiça. Você Uhum. está numa situação que daqui 2 anos, 3 anos, você vai estar num RH de uma empresa, eles vão botar seu nome, vai estar lá. Vai estar Que você lá. entrou num habeas corpus para fumar maconha, isso pode te prejudicar? Pode. Eu falei, então você pensa 2 vezes, Às vezes né? é melhor ficar no seu segredo ali e não precisar fazer isso também. E isso, todos os advogados que eu procurei sobre habeas corpus, gente quente, Uhum. Emílio, coisa assim. Habeas corpus é para quem tem exposição, né? Sim. Tipo, se você tem risco de alguma coisa, também um habeas corpus pós. Porque pra você fazer um habeas corpus, você precisa provar que você está cometendo crime, né? Quando Sim, você já está tá lá cultivando. quietinho. Mas eu fiz exatamente por isso, por conta de exposição.
Porque a marca Let's Indoor, ela começou em 2015, que foi isso. Eu comecei a cultivar em 2012, não encontrava equipamento em nenhum lugar. Era uma lojinha ou outra que vendia um negocinho, um fertilizante. Eu comecei a importar para o meu uso. Falei, pô, vou começar a vender porque ninguém tem. E aí comecei a ajudar, a passar informação de cultivo. E aí a empresa foi se desenvolvendo no que ela é hoje. E aí, até 2021, ela não tinha rosto. Ela era só... Nem fazia marketing direito, era bem pouco, assim. E aí eu falei, meu, acho que eu preciso trazer mais autoridade, né? Mostrar que eu cultivo, mostrar que eu tô passando essa informação, vou ajudar outras pessoas a cultivar e etc. E aí eu fiz o habeas corpus para poder... No dia seguinte que saiu, já comecei a falar sobre cultivo, colocando o meu rosto e falar, ó, para germinar a semente você faz assim, para tirar o clone você faz assim, você quer aumentar a sua produtividade, você faz assim. Comecei a postar tudo gratuitamente e foi por isso que eu fiz o HC, por proteção para uma coisa que eu queria utilizar de imagem para ajudar outras pessoas. Hoje é muito mais fácil, porque a gente tem muito mais pessoas com habeas corpus fazendo isso também. Então, hoje, 2012, eu não encontrava como fazer um clone facilmente, sabe? Era muito difícil a informação. Hoje, você tem um monte de pessoas no YouTube pegando a planta na mão, porque tem habeas corpus ali, falando, ó, eu faço assim, e continuando uma desobediência civil, né? Porque para muitos casos ali pode ser uma apologia, você tá mostrando como faz, etc. Mas a gente tem que estar nessa luta aí até o fim, não tem jeito. É. Cada um do seu lado, né? E a gente aqui na parte de... A LEDs, ela preza muito por essa questão da informação, para fazer as pessoas conseguirem ter o acesso do cultivo, mesmo sem necessariamente ter uns equipamentos, gastar, investir grana e tal. Que é isso, quando eu comecei fazendo embaixo da pia da cozinha. Coloquei uma lâmpada ali, não tinha o melhor rendimento, mas me deu 5 graminhas em 5 pezinhos cada um, 5 gramas em cada. Então, a partir dali, eu fui entendendo o que eu poderia fazer para ela me dar um pouco mais de rendimento e assim evoluindo. Mas com investimento de R$ 40 eu comecei, sabe? E foi assim que eu tentei passar as informações iniciais também. É, legal. Não, e tem bastante autoridade para todo mundo que eu falei, não, eu tenho um videocast. É meu primeiro videocast, preciso Ah, é seu dizer. primeiro. Ver para quem eu falei, então, não, todo mundo Não, legal, conhecia legal. a Letzendorf, foi bem legal. Não, show. Pô, Lia, foi muito bom conhecer um pouco da sua história aí. A gente já tá quase chegando ao fim aí do podcast. Conhecer um pouco da sua luta, o quanto você, né, quer disponibilizar cannabis para as pessoas. É isso, não é uma pessoa que tá aí no Instagram postando nada disso, como você falou, né? Você não é uma pessoa que trava, né, essa luta dentro das suas imagens ali e tal, mas por trás das cortinas você tá aí, passando um WhatsApp pro paciente, falando, ó, me manda mensagem se você tiver alguma... Então você tá ali na luta na linha de frente, né, para essas pessoas terem uma melhoria, sem nem as pessoas saberem direito, né? Então acho que o podcast ele serve também para trazer um pouco disso, mostrar para as pessoas que tem muita gente não, né, mas tem pessoas que estão ali, né, tentando fazer a diferença e ajudando as pessoas que não têm tanto acesso a cannabis também. A minha coisa é a seguinte, eu não consigo dizer não para quem me pede ajuda, as duas coisas, e eu não me sinto no direito de desistir de ninguém. Então, é um pouco isso, um pouco do que eu vivi, né? Que Aham. de um jeito ou de outro, os médicos é uma, duas, três tentativas desistem, né? Tem muita gente sofrendo desnecessariamente em desistência. Eu não vou correr atrás de ninguém. Até porque eu não tenho tempo, né? Eu tô no SUS ali, Parelheiros, Grajaú. Você vê nos cursos, né? Hoje em dia tem um monte de curso e tal. Sim. A maioria que eu vejo, por exemplo, que tem muitos psiquiatras no curso, é por demanda dos pacientes. Os pacientes, ó, tô tomando 3 remédios, meu vizinho... Você pode falar, ó, não é para você, mas fala, não, mas meu vizinho que tá pior que eu, tá É difícil, né? tomando, Tem tanta prova entendeu? social agora. Eles vêm para mim, tanto que eu falo, não, vamos começar, depois que melhorar, que você vai... Aí a gente conversa com o seu psiquiatra, né? Você vai falar o quê? Você fala que foi seu vizinho que deu, você arruma um jeito, porque se você vai Sim, pedir autorização, não vai rolar. não vai rolar, Não, perfeito. tá Lia, bom? queria te dar um Desculpa. presentinho aqui, uma camiseta nossa da Let's Indoor. Opa! Tem uma fotinho de uma cannabis aí estampada na frente, né? Ai, Bem bonitinha. é uma maravilha, né? Essa flor Exato. maravilhosa. Ah, é muito perfeito, né? É isso que você falou, para quem cultiva, né? Eu quando comecei a cultivar,
eu nunca tinha cultivado nada na minha vida. Nem colocado uma semente. Hoje eu cultivo. Na semana seguinte que eu comecei a cultivar cannabis, eu já comprei vaso, já comprei terra em jardim, em loja, assim, normal, não a terra que eu tava usando na cannabis. Já comecei a plantar tomate, coloquei pé de limão, alface. Na mesma semana. E hoje, até hoje, eu cultivo tudo dentro de casa por conta disso. Então, começa a vir, né? A cannabis, ela abre outras portas pra gente, outras visões, assim, né? Não, uma das coisas que me mudou a vida, que foi junto com a cannabis, foi o Tai Chi. E realmente é uma maravilha. Você consegue entender mais do universo e das energias e das forças que você vê que de uma semente é capaz de surgir uma árvore, Né? um remédio, uma coisa assim, e poder acompanhar esse desenvolvimento é realmente bem um privilégio. Quando dá errado, nossa, dói demais. Perder Sim, uma plantinha, nossa, eu fico de lutos. Parece que exato. foi um. É difícil, mas Não, enfim, vale a pena. não, fechado. Lia, muito obrigado novamente. O papo aí foi bem rico. Deu para eu tirar algumas dúvidas também, ter um pouco de curiosidade ali. Não todas, né? Porque uma hora é bem pouco ali. Tem mais algumas dúvidas que na hora que a gente encerrar aqui eu vou querer tirar. Mas muito obrigado novamente, né, pela sua presença aqui, pelo nosso papo. E é isso. Quer deixar uma palavrinha pra galera aí? Poxa, parabéns e agradecer por todo o conteúdo que você tem postado de alta qualidade e ajudando de fato as pessoas. Muito bom Não, poder valeu, Lia. participar disso. Não, obrigado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Não esquece de deixar o like, seguir a Lia, né? A gente vai colocar o Instagram dela aqui também para você conhecer um pouquinho mais. Ela tem uns 2 vídeos ali que ela falou, que ela fala sobre o tema, que ela tá sempre enviando para alguém, mas vai criar novos conteúdos ali, né? Não. Agora também com esse workshop, já Isso, já vou colocar. A gente vai, coloca quem uns sabe, pedacinhos, colocar uns né? pedacinhos aqui da nossa coisa, já Também vai chamando o sair uns pessoal, vai cortes sair. também, exato. Boa. Não, que daí o pessoal Vamos. vai conhecendo mais um pouco do seu trabalho também. Maravilha. Aproveitar as férias. É isso. Então é isso, galera. Obrigadão aí, até o próximo episódio.